esse auditório tem o nome de Luiz Machado Guimarães, que foi o professor Barbosa Moreira. Então, os senhores podem imaginar a imensa intelectual do professor Machado Guimarães. Eu sempre faço a comparação, porque o professor Machado Guimarães criou a Escola Processual de Copacabana. Então, façam os senhores uma comparação. Qual a diferença entre a Escola Processual de São Paulo e a Escola Processual de Copacabana? Então, nós dizemos sempre nos eventos o seguinte, que no Rio de Janeiro, entre uma praia e outra, uma caipirinha e outra, também se faz ciência. Isso acabou nos colocando numa posição bastante proeminente nesse cenário. Realmente, o professor Barbosa Moreira é um homem ranqueado mundialmente, nos primeiros lugares, e a Escola Processual Brasileira teve uma atuação intensa na elaboração do novo código. Pois bem, o professor Lima, mas esse mérito ele tem, quando lavrou o seu curso de Direito Processual Civil, ele afirmava que o juiz travava uma luta contra o tempo absolutamente invencível. Era impossível o juiz vencer a luta contra o tempo. E essa era a razão pela qual os processos duravam muitíssimo. Essa percepção da morosidade judicial ela foi se exacerbando e alguns países foram promovendo as suas reformas, como, por exemplo, ocorreu em 2001 com a Alemanha, ocorreu em 2009 e, através de decretos presidenciais na Itália, em 2010, na Espanha, com a nova lei de enjuiciamento civil. Enfim, o mundo todo se preocupou com essa questão da morosidade judicial, que é exatamente um problema também imanente ao sistema processual brasileiro. Não se pode negar que o Código de Processo Civil de 1973, hoje em vigor, é um grande ornamento processual. Sucede que ele não conseguiu responder a esse reclamo inerente à crise da morosidade judicial. Apenas rapidamente em passant, eu relembro aqueles que tiveram essa experiência e que ainda têm, que o Brasil tentou vencer essa crise alarmante, que gera um grau de insatisfação mais alarmante ainda em relação ao Poder Judiciário, primeiramente através da criação do procedimento sumaríssimo, que aqui entre nós era o mais ordinário de todos os procedimentos, no sentido coloquial da palavra, porque um procedimento que deságua numa audiência de instrução e julgamento, onde o juiz pode ouvir de cada parte 8 testemunhas, nós já sabemos que o juiz vai fazer uma audiência por dia, se conseguir. Então, é um procedimento que não deu certo. Posteriormente, houve uma deformação doutrinária, porquanto o rito mais rápido que nós tínhamos era o processo cautelar. Só que o processo cautelar, que tem um livro próprio, no Código 73, ele surgiu com, digamos assim, a fisionomia de preservar as condições ideais para que a justiça seja prestada. Ou seja, ele era aquilo mesmo que o professor Pedro Calamandrei afirmava, um instrumento a serviço de outro instrumento. Se o processo é um instrumento a serviço do direito material, o processo cautelar é um instrumento a serviço do processo de conhecimento, processo de execução. Assim deve graça o juiz arresta bens para garantir uma futura execução, arrola bens para garantir uma futura dissolução de sociedade ou uma partilha. Mas ele não é um processo de per si. Tanto assim que a lei dispensa o juiz de investigar a fundo o direito e diz que ele pode se contentar com a mera aparência ou denominado fumus boniuris. Mas convenhamos nós que não se pode obter uma providência definitiva com base em mera aparência. É preciso que se revele com provas inequívocas a questão de fundo para que o juiz possa decidir com aquela paz, aquela tranquilidade que se exige da solução judicial. Ocorre que não havia nenhuma forma que habilitasse o Poder Judiciário de uma prestação de justiça rápida. Então, nós assistimos aqui a Loures um fenômeno denominado de uso epidêmico ou promíscuo da tutela cautelar para causas não cautelares. E, evidentemente, que os advogados assim procediam no afã de obter uma resposta rápida através das denominadas liminares, tanto que houve uma época que se confundia liminar com cautelar. Quer dizer, há liminares que são cautelares e liminares que não são cautelares, são liminares que versam e gravitam sobre a questão de fundo do processo. Mas a verdade é que era esse o procedimento mais rápido, o procedimento cautelar, como está no Código de Processo Civil, 5 dias para responder, o juiz pode definir uma liminar
E isso é o que há de mais ágil com relação à prestação judicial, mas sem comprometimento com a questão de fundo, porque o juiz trabalha com mera aparência e não trabalha com evidência. Então, essa utilização vulgar do procedimento cautelar, ela começou a suscitar na doutrina uma preocupação gravíssima, porque os juízes estavam definindo direitos e que está realizando direitos com base em fumaça do bom direito, às vezes onde a fumaça há fogo, e às vezes aparece engano. Então isso realmente era uma deformação. Historicamente, nenhum sistema processual, oriundo do sistema romano canônico, autorizou os juízes a proferir sentenças definitivas com base em juízos de probabilidade. Tinha que estar, assim como preconizava a escola francesa, onde fundaram os princípios processuais, o juiz devia estar iluminado pela certeza. Esse movimento e esse fenômeno da promiscuidade da tutela cautelar para a defesa de situações não cautelares, ele levou autores a profundas preocupações. Na Itália, por exemplo, que esse fenômeno se verificou, um autor de renome, Sérgio Lacchina, lavrou uma obra, Qual é o futuro per provvedimento de urgência? Qual é o futuro de um processo que, segundo a linguagem, digamos assim, uma linguagem picante, inteligente do professor Zé Carlos, virou o bombril do processo civil. Tinha 1001 utilidades. O processo cautelar servia para tudo. Esse é o professor Barbosa Moreira, é um homem que explica com essa sutileza e com essa leveza as coisas. Então, houve uma preocupação muito grande e observou-se que fazia-se mistério que houvesse, então, algum instrumento capaz de agilizar a prestação da justiça. Criou-se, então, a tutela antecipada, satisfativa, também capaz de gerar um provimento liminar satisfativo, só que não mais com base em aparência, mas com base em prova inequívoca conducente à verossimilhança da delegação. Não era fumus bonius, era direito evidente e comprovado prima facie, porque a tutela antecipada, ela começa por onde termina o processo de satisfação. Porque a tutela antecipada de entrega de soma começa pela entrega da soma. E a entrega da soma só ocorre no final do processo de dever quantia certa, quando se expropria bens devedor, avalia e entrega o dinheiro ao credor. Mas isso depois de muito tempo. Pois bem, mesmo com a tutela antecipada e com a indústria das liminares, o processo civil brasileiro continuou padecendo desses males. E aqui e ali foram elaboradas medidas paliativas, tanto que o quadro começou a utilizar o alfabeto para criar mais artigos, 461A, ABC, 543 ABC. E é claro que não se faria uma reforma para tirar o A, o B ou o C. A reforma, na verdade, era uma reforma ideológica. E por que reforma ideológica? Porque em todos os países do mundo sempre houve essa preocupação com a demora da prestação judicial. Porque o leigo não compreende que nós, juízes, no sistema de equipação, temos que cumprir o denominado devido processo legal. Eu não posso deixar de ouvir a parte se a parte adversa juntou um documento. Eu não posso suprimir prazos peremptórios no afã de julgar rápido. Então eu tenho que cumprir o devido processo legal. E o processo prende solenidades, prende liturgias que são obrigatórias para o juiz, exatamente em respeito ao princípio e à cláusula aberta do devido processo legal e de todas as outras garantias processuais hoje previstas e extensivas ao procedimento administrativo. Por outro lado, isso é importante também que tenhamos em conta, à luz da ideologia do processo civil, que depois da lavratura do Pacto Republicano, houve uma preocupação imanente da República, notadamente à luz desse fenômeno da constitucionalização dos direitos, porque a Constituição, por força da sua feição analítica, passou a prever várias regras aplicadas a todos os ramos da ciência jurídica. Isso impôs aos aplicadores da lei, aos promotores, aos defensores, que sempre fizessem uma leitura da legislação infraconstitucional, passando pelo tecido, pela ótica da Constituição. Com essa constitucionalização do processo civil,
observou-se que, dentre as cláusulas pétreas que se consagrou, na emenda 45, o legislador prometeu como ideário da nação a duração razoável dos processos. Eu, então, cheguei realmente numa palestra a indiciar que o processo civil brasileiro, numa técnica nova do neoconstitucionalismo, ele estava a caminho da inconstitucionalidade, porque o excesso de liturgias estava acabando por impedir que os juízes prestassem uma justiça num prazo razoável. Por essa razão, por força dessa promessa constitucional da emenda 45, que criou mais um direito fundamental à duração razoável dos processos, e o fez obedecendo às declarações fundamentais dos direitos do homem, porque é preciso que se saiba que, de há muito, essas declarações fundamentais da ONU, o nosso Pacto São José da Costa Rica, a Declaração da África e de Madagascar, a Declaração dos Povos Muçulmanos, todas as declarações fundamentais afirmam que um país que não se firme da sua justiça no prazo razoável é um país que tem uma justiça inacessível. Então não basta que a Constituição prometa como ideário e como quanto ideário a duração razoável dos processos. Assim como as Constituições especificam os cânones das declarações fundamentais, a legislação infraconstitucional ela tem que tornar realidade aquilo que é a promessa constitucional. E por isso que o nosso Código estava no caminho da constitucionalidade, porque o excesso de formalidades estava levando a situações absurdas. Por exemplo, nós, por amostragem, nós pensamos o processo inclui uma impugnação da causa, o julgamento de uma exceção de incompetência, uma impugnação de indetuidade, um incidente de falsidade e um indeferimento de intervenção de terceiros. 5 decisões interlocutórias. Dessas 5 decisões interlocutórias foram interpostos 5 agravos de instrumentos. Desses agravos de instrumentos foram interpostos, evidentemente, os senhores já podem imaginar, embargos de declaração. E depois, por que não, outros embargos de declaração. Os advogados sempre não entendem bem o que o juiz fala. Porque, embora eles transmitam o juiz segundo a versão, que eu acho ótimo esse diálogo, um ri do outro, não é? Eu acho ótimo dizer, não, nós levamos tudo mastigado para os juízes. Só que, sinceramente, para engolir não é brincadeira. Então, a gente também entende mais ou menos entendendo, então, embargo de declaração, desembargo de declaração, então, conclusão desse caso. 5 decisões no processo, 5 agravos de instrumentos, esses 5 agravos foram extraídos 25 recursos. Então, como é que se pode imaginar num país em que, em primeiro grau, você tem 25 recursos que se possa prestar justiça num prazo razoável? Isso é absolutamente impossível. Fora as solenidades, que não acabam. Falou o falou réu, o juiz tem que ouvir todo mundo. Por essa razão, posteriormente à consagração constitucional, o Congresso Nacional resolveu instituir uma comissão para a elaboração de um novo Código de Processo Civil. E aí é que eu queria mencionar o plus. A questão não era só a duração razoável dos processos. A questão foi uma constatação histórico-científica de que o Brasil não ostentava mais um sistema processual genuinamente romano-germânico, mas um sistema processual que sofria uma profunda influência do sistema anglo-saxônico. Eu relembraria só, no passando, o fato de nós estarmos buscando até hoje a força da jurisprudência, que nada mais é uma característica do sistema da common law. E isso não tem problema nenhum, porque a Inglaterra adotou um Código de Processo Civil desde 1999. Ele é péssimo, ininteligível, mas ela adotou um state law, ela esqueceu o precedente. Então, na verdade, historicamente, o professor Piovenda, no início do século passado, já afirmaram no estudo que fizeram sobre germanismo e romanismo que um dia a grande evolução do processo seria a lenta evolução do velho processo civil romano, que tinha as 2 figuras, do jurisdictio, que era o juiz que era um burocrata, como mais ou menos os juízes brasileiros, e os juízes que exercem o império judice, que são os juízes do sistema anglo-saxônico. Hoje nós temos essa fusão muito clara. Então, o Código ele deveria retratar, historicamente, sob um ângulo comparativo, essa nova feição do sistema processual brasileiro. Nós tivemos o advento de várias leis esparsas prevendo as class actions. Tivemos aí a influência
do regulamento da Suprema Corte Americana, com a introdução do amicus curiae, as audiências públicas, a preocupação da Corte Suprema em julgar causas em que há um desacordo moral razoável da sociedade e que ela faz audiências para verificar a legitimidade democrática da decisão à luz da maturidade da sociedade para receber aquela solução. Então, mudou completamente. Imagina-se, antigamente, os juízes, no alto pedestal da sua função, se eles iriam ouvir o que a sociedade pensa antes de decidir. É claro que num processo objetivo, nós não podemos abdicar da nossa função e sairmos perguntando, fazendo uma enquete para ver como devemos julgar. Mas num processo objetivo, se a sociedade aceita o aborto do feto anencefálico, se a sociedade aceita a união afetiva, isso nós temos que ouvir a sociedade, porque, muito embora muitos resistam a essa ideia, nos processos objetivos se põe com muita evidência a cláusula de que todo poder emana do povo e seu nome deve ser exercido. É o poder para o povo. Então, o judiciário tem que expressar a linguagem que o povo quer ouvir em relação a uma determinada causa. Eu, por exemplo, apesar de ter sido de uma época, por exemplo, vou citar um evento mais marcante da minha época, o Woodstock. Alguns aqui se lembram. Paz e amor, e muita paz. Mas naquela oportunidade, nem se cogitava de, por exemplo, uma Corte Suprema pronunciar a descriminalização do uso de drogas. E vários jovens não usavam drogas, tinham banda, enfim, faziam tudo que todo jovem faz, mas não tinham esse pendor para usar droga, não era obrigado a usar droga. Pois bem, eu hoje digo o seguinte: há várias causas do Supremo, e há inclusive algumas sobre a descriminalização de drogas. E a grande preocupação é o seguinte: como é que um pai de família vai educar o seu filho? Que tipo de autoridade moral ele vai conseguir ter em relação ao seu filho? Para dizer, olha, você não usa droga porque isso não faz bem, é proibido? Não é proibido, o Supremo disse que não é. Não, mas isso aí eu estou pensando alto, mas é verdade. É sorte que o judiciário ele deve prestar algumas contas à sociedade. Não pode ser... O Supremo Tribunal Federal não é contra-majoritário, porque ele julga contra o povo, e depois vai para casa e não sai na rua. Não é isso. O Supremo Tribunal é contra-majoritário porque a maioria está no parlamento. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional aquilo que veio do parlamento. Aí ele é contra-majoritário para defender as minorias também protegidas constitucionalmente. Essa que é a percepção da contra-majoritariedade do Supremo Tribunal Federal com responsabilidade. Tem que ser assim que o Supremo Tribunal Federal tem que pensar. Pois bem, então os senhores estão verificando que mudou o perfil do processo civil. Não mudou só o perfil do direito privado, do direito administrativo, em que a administração podia anular o seu ato, agora a regra é não anular o ato e motivar, e há várias outras influências também no direito penal, no direito constitucional, enfim. Hoje já se afirma, com base na teoria do professor Alex, que o Estado também tem o direito fundamental de impor a sua ordem criminal. Então não pode ser também, o Supremo não pode ser um guardião de defesas do imputado a ponto de desguarnecer a sociedade. Então é preciso que haja uma ponderação no momento de um julgamento. Quer dizer, o processo penal hoje não é só um processo de garantia do imputado, é um processo de garantia da sociedade também. Isso são coisas que os penalistas aí têm que enfrentar, inclusive com relação ao ônus da prova, para verificar quem é que tem razão no final do processo penal. Mas a grande verdade é que, em primeiro lugar, morosidade judicial. Um dos integrantes do binômio dos mais contemporâneos do processo não resolvido pelos processos do sistema romano-germânico, dentre os quais o Brasil. Segundo lugar, a miscigenação das famílias da common law e da civil law. Isso tudo levou o legislador a não só aproveitar a promessa constitucional da duração razoável dos processos, para criar um procedimento mais célere, um processo que atendesse a essa promessa, mas também para reconhecer a existência dessa influência anglo-saxônica do sistema processual brasileiro. De sorte que hoje, a partir de 17 de março do ano que vem,
Nós vamos ter um código que é um misto do sistema anglo-saxônico, do sistema velho sistema romano-germânico, e eu diria mais, os sistemas processuais que serviram nos nossos matizes, notadamente na origem do sistema francês, que depois ele foi deixado de lado, mas o sistema italiano e o sistema germânico, e todo o sistema europeu, todos esses sistemas virão se abeberar no sistema processual brasileiro. Isso não é falta de modéstia, não, é consciência daquilo que nós hoje preconizamos e o posicionamento que hoje tem o direito brasileiro no mundo em geral. Bom, então a nossa preocupação primeira era vencer as barreiras em relação à duração razoável dos processos, aquilo que impedia que os juízes pudessem dar uma resposta num prazo razoável. O administrativista Afonso Queiroz afirma: não se consegue definir e conceituar razoabilidade, mas nós sabemos, a contrário senso, o que não é razoável. Então, ainda hoje, no meu modo de ver, um processo obter uma solução judicial 15 anos depois de chegar para a Suprema, isto não é um prazo razoável em um país que leva em consideração a prestação da justiça no seu grau máximo de efetividade, como promete a Constituição Federal. Nesse particular, criada a comissão, com colegas de todos os segmentos, muitos advogados, diga-se de passagem, muitos doutrinadores advogados. Eu fui da carreira, fui escolhido só porque era do Superior Tribunal de Justiça, porque o cargo era destinado ao membro do Superior Tribunal de Justiça, daí eu fui exercer a presidência por isso. Vários colegas muito mais valorosos que eu tinham todas as condições. Eu, inclusive, aqui um detalhe íntimo, institucionalmente íntimo, muito agradável, eu liguei para o professor Barbosa Moreira. Liguei para ele e falei assim: Zé Carlos, porque ele não gosta de professor nem de muita intimidade. Me chama de Luiz, me obrigava a chamar ele de Zé Carlos. E meu pai, que me obrigava a chamar ele de senhor, eu tinha uma dificuldade tremenda de chamar o Zé Carlos de Zé Carlos. Aí eu, Zé Carlos, eu não posso aceitar esse cargo. Sei que você assuma a presidência dessa comissão, pelo menos a presidência de honra, ou a presidência honorária. E ele, com aquele jeito dele, que o professor Zé Carlos tinha aquele jeito jovem, refletido do carioca, ele me dizia assim: ah, Luiz, sinceramente, eu não tenho mais condições de exercer uma função dessa, eu vou te ajudar no que você precisar. Isso aconteceu, infelizmente, antes dele sofrer um acidente. E ele, mas ele está vivo, graças a Deus, mas aí ele me disse: eu só te peço, ele é muito sutil, eu só te peço que tenha uma preocupação, cuidado com a comissão. Eu falei: não, são pessoas ótimas, são pessoas consagradas. Eu falei: não é por isso, é porque numa comissão de pessoas da área jurídica, todo mundo se acha com razão. Então cada um vai dar uma opinião e às vezes sai um monstro. Frase do professor Barbosa Moreira, chancelada, consagrada: Luiz, o camelo é um cavalo feito por uma comissão. Daí eu pude entender realmente que a comissão era uma coisa que devia tomar cuidado. Bom, mas porque é possível enfrentar todos os problemas com seriedade sem mau humor. E ele sempre nos ensinou isso. Pois bem, então nós, nessa comissão, nós adotamos uma advertência feita pelo professor Calaz Amora e Castilho na exposição de motivos do Código 39, na passagem que ele afirmava que quando se faz um novo código, não é uma reforma, um novo código, não se deve ter nenhum mimetismo que se compraz em repetir o que já tem, nem botar letra A, B e C, e tomar cuidado com os males da inovação abrupta. Porque por mais que seja o período de vacatio legis, há alguns institutos que, digamos assim, a comunidade jurídica ainda não está preparada para recebê-lo. E o processo é um instrumento de realização de justiça, então nós não podemos dificultar a realização de justiça. E isso, então, digamos assim, foi levado em consideração pela comissão. Dando uma notícia do backstage da comissão, só para os senhores terem uma ideia, nós realizamos mais de 100 audiências públicas, a sociedade brasileira falou e foi ouvida, esse é um código da sociedade brasileira,
Diferentemente do Código de 73, que é um excelente código, foi ditado de cima para baixo com prazo de vacatio legis. Aqui não, a sociedade falou e foi ouvida. Nós trabalhamos com 80 mil e-mails, recebemos 200 livros de todo o segmento jurídico, todas as funções, todas as carreiras, todos os professores, e adotamos 80% das soluções. Então, isso confere uma legitimidade muito densa ao novo código. Eu, recentemente, no debate no Supremo Tribunal Federal, em relação às queixas, algumas queixas que foram lavradas, de que o juízo de admissibilidade é direto do tribunal, eu disse, olha, essa foi a vontade da nação brasileira. Isso tem que ser respeitado. O judiciário que se prepare para responder a essas expectativas do povo. Agora, foi o que melhor se pôde fazer, e eu vou demonstrar que isso foi uma grande solução. Então, nós procuramos utilizar como paradigma o método que o professor Mauro Capelletti e o professor Brengard da Universidade de Stanford utilizaram no projeto Florença, que é retratado numa monografia da ministra Ellen Grace, Acesso à Justiça, pela Fábio Editores, mas que, na verdade, esse projeto Florença é composto de 14 volumes com 5 páginas cada um, que fica lá na Universidade Sapienza de Roma. Eu tive presencialmente o prazer de tocar naquele volume sagrado para os estudiosos do processo. Então, nós procuramos, durante um mês, sem contato nenhum, verificarmos quais eram as barreiras que impediam a justiça mais razoável, um prazo razoável, e, diante dessas nossas conclusões, nós sugerimos institutos, eliminação de institutos, ideias, sem prejuízo também nos dedicarmos à integração, introjeção do código de institutos do sistema da Common Law. Depois, então, é que nós transformamos aquilo em dispositivos legais. Primeiro, as ideias tiveram que ser aceitas. Pois bem, nesse enfrentamento genérico das barreiras de acesso à justiça, nós nos deparamos com 3 grandes gêneros de obstáculos. Primeiro, o sistema processual civil brasileiro é prenhe de solenidades e de liturgias. A resposta judicial, ela advém muito tempo depois, em razão da necessidade de os juízes cumprirem solenidades. E o processo extremamente formalista. Em primeiro lugar, esse foi um diagnóstico unânime. Segundo diagnóstico unânime, o sistema processual brasileiro, ele é dotado de uma prodigalidade recursal absolutamente inequiparável com qualquer país do mundo. Impactos infringentes não tem. Agora, nenhum país do mundo que preconiza a ampla defesa com recurso inerente consagraria a possibilidade de 25 recursos no processo de primeiro grau de jurisdição. Nenhum. Então, e mais ainda, essa prodigalidade, ela se verificava em ato e em potência, ou seja, na prática, quem frequenta os tribunais sabe, os anúncios, embarque declaração, nos embarque declaração, nos embarque declaração, no agravo de mental, no agravo de instrumento, no recurso ordinário. Então, são inúmeros recursos. E em impotência, porque é só ver a lista dos recursos cabíveis do Código e ir para os regimentos internos dos tribunais, também tem a previsão de recurso, Constituição Federal, enfim, uma plena de recursos que impede também a solução no prazo razoável. E, em terceiro e último lugar, talvez o obstáculo mais difícil, é que de 1970 para cá houve, digamos assim, um movimento de litigiosidade desenfreada, com base na cláusula da inafastabilidade, quando nenhuma lesão ou ameaça escapa à apreciação da justiça, diz que o CNJ noticiou que de cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Então, daí a importância dos advogados e a vocação jurídica do povo brasileiro. De cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Então, isso aí, quer dizer, até o nascituro, quando está se mexendo, a barriga da mãe já tem vocação para você, faculdade tem direito. Bom, então, 3 gêneros de grandes problemas. Excesso de liturgias. Então, a primeira ideia foi exatamente simplificar o processo civil brasileiro. Verificamos que há 2 decênios, no Congresso Mundial de Portugal, de processo civil,
O sistema processual brasileiro, ele foi considerado o sistema processual que consagra a mais bela regra de direito processual do mundo, qual a do artigo 249, parágrafo 2º, segundo o qual, se o juiz puder decidir um mérito a favor da parte a quem interessa o acolhimento da nulidade, ele deve esquecer a nulidade e julgar o mérito. E nós utilizamos isso para os criminais, porque os advogados sempre têm, talvez até por dever de ofício, a ideia de suscitar na defesa preliminarmente. Eu fui juiz civil durante 20 anos, nunca vi uma contestação sem preliminarmente, nunca vi. Então, e a preliminar normalmente era de mérito, era questão de mérito. Preliminarmente o autônomo tem razão, isso é mérito. Então, para preliminar. Mas, enfim, está dentro da liberdade jurídica do advogado. O que não pode é o juiz a todo momento tem que decidir uma preliminar. Então, o que fizemos nós? Estabelecemos a mesma regra. Se o juiz puder acolher a preliminar em favor da parte a quem interessa o julgamento do mérito, ele esquece a preliminar e julga o mérito. E mais ainda, nós incluímos lá na teoria geral dos recursos, no dispositivo, no sentido que se o recurso não for intempestivo, mas for inadmissível por outro requisito, intrínseco ou extrínseco de admissibilidade, e se a tese nele vinculada, ela colabora, conspira em prol da evolução do direito, aquele recurso se transforma num recurso objetivo, se esquece a falta do requisito de admissibilidade, salvo a intempestividade, se julga aquela tese que é importante para a evolução do direito. Então, nós procuramos eliminar esse excesso de formalidades. Na Alemanha, por exemplo, hoje se tem a propensão, isso o professor Hartscheid escreveu sobre esse tema, de convencer o cidadão de que ele deve se contentar com uma só decisão judicial. Eu, particularmente, sigo a teoria do velho professor Seabra Fagundes, pai do Eduardo, que foi procurador-geral do Estado. E a segunda reflexão sempre conduz à mais exata conclusão. Se a gente vê em casa, né, você põe teu filho de castigo, ele recorre para a mãe. Não deu certo, liga para o avô. Então tem que ter um recurso, porque ninguém se contenta com um só pronunciamento. Reapura a juridicidade da decisão. Então, eu entendo que não se pode pretender eclipsar a decisão judicial num só provimento. Tem que se admitir uma recorribilidade ponderada para atender a duração razoável dos processos. Então, com relação às preliminares, estabelecemos a mesma regra que é hoje consagrada com relação às nulidades. Uma outra iniciativa, no meu modo de ver, salutar da comissão, e eu não vim aqui falar mal do código, eu vim falar bem do código. Uma outra inovação salutar, é claro que tem defeitos que autenticam a humanidade dos integrantes da comissão. Mas uma outra inovação foi exatamente inaugurar o processo de sentença com uma fase de conciliação. Mas não é uma fase de conciliação coercitiva, uma fase de conciliação que represente uma realidade consensual. O juiz pergunta às partes se elas têm uma certa propensão a uma conciliação. Porque a conciliação, na verdade, ela otimiza o relacionamento social. E se a finalidade da jurisdição, juiz filosoficamente, é a pacificação social, nada melhor do que nós não termos nem vencedores nem vencidos se as partes fazem ali uma conciliação. Então, esse é o primeiro ato do processo. Mercê deu um capítulo investindo na mediação, na conciliação, concitando os tribunais a fazerem o mesmo. Em terceiro lugar, há várias outras medidas, mas acho que eu entendo mais pontuais, mais expressivas. Acabou o processo cautelar. O processo cautelar é um processo de sentença. O processo cautelar, ele exterioriza uma providência judicial em defesa da jurisdição. Do juiz criar condições ideais para que a justiça seja prestada, não precisa de um processo de sentença. Basta uma petição dizendo ao seu juiz. Ao terminar o processo, nós não teremos utilidade prática desse processo. Porque, por exemplo, os bens já terão sido desviados. Ou então, meu direito de debater se poderia ou não ser explorada a minha imagem, estará esvaziado, porque até acabar o processo estão explorando a minha imagem. Como naquele velho exemplo da atriz famosa de Calamandrei, quando lavrou a obra sobre a estrutura dos procedimentos de urgência, que ele foi, digamos assim, o pioneiro nesse estudo. E ele começa o estudo dos procedimentos de urgência exatamente tratando de uma atriz famosa que se viu retratada na parede de um cabaré de Paris e pediu para colocar um pano sobre a sua imagem até que se
E até que se decidisse se era possível utilizar a imagem dela sem autorização. Mas se utilizasse a imagem dela sem autorização até o final do processo, aquele direito de imagem estaria fundamentalmente violado. Então, há casos exatamente em que é necessária uma providência de urgência. Agora, mais do que isso, eu confesso que eu não tive a menor influência nesse particular. Mas todos vão concordar comigo que o processo ele tem que caminhar em prol da parte que tem razão. Porque a parte que tem razão não pode exercer a autotutela, não pode exercer arbitrariamente as próprias razões. Então ela recorre ao judiciário por força do monopólio da jurisdição e da criminalização da autotutela. Mas se ela tem uma razão evidente, ela merece uma providência imediata. A semelhança do particular, que tem um direito líquido e certo em face do poder público, é eliminar o mandado de segurança. Só que não se imaginou um mandado de segurança de particular contra particular. Mas, sob o ângulo principiológico, daí a constitucionalização do processo civil, e à luz do princípio da isonomia, o autor que tem razão, ele não pode ser tratado igualmente ao réu que não tem razão. Se ele tem razão prima facie evidente, ele merece uma providência judicial imediata. O direito dele não precisa estar em estado de periclitação. Ele tem um bom direito. E, eventualmente, quem tem que suportar as delongas da ordinariedade é o réu que não tem razão. Isso é um velho preceito, de há muito já, firmado pelo professor Chiovelo e pelo professor Vitório Dente. O processo não deve andar criando um dano marginal para a pessoa que tem razão. Até porque ela nutre dentro de si um discreto em relação a essa forma pacífica de solução dos litígios. Pois bem, então o que fez o Código? Providências de urgência ou tutela de direitos líquidos e certos pode se pedir através de uma simples petição. Com a seguinte diferença: se ela for antecedente ao processo principal, ela já iniciou o processo. Não há mais processo cautelar. O que há agora é apenas uma formalidade. Obtida a tutela ou não obtida, a parte tem um prazo para ditar a petição inicial e esclarecer o juízo. Se o juízo não precisava daquela providência de urgência, porque o caso concreto é esse, eu peço a citação do réu para comparecer à conciliação, porque a questão de fundo é essa. Então, não há mais processo cautelar. E mais importante que isso, muitos ainda não perceberam que o Código, no ato das partes, ele traz um dispositivo que é mais do que razoável, a partir do momento que, na arbitragem, as pessoas escolhem o direito material aplicável e o procedimento aplicável. O Código de Processo Civil traz no ato das partes a possibilidade de os advogados escolherem um procedimento. Então, várias vezes eu ouvi advogados dizendo assim: não, meu cliente quer uma solução judicial. Se tiver uma sentença, para ele está bom. A postura do cidadão brasileiro é uma postura judicionalista. Eu não acredito muito em arbitragem para micro-litígios. Acredito muito para mega demandas, empresas que querem confidencialidade, sigilo, enfim. Mas não acredito no dia a dia, na arbitragem no dia a dia. Gostaria até de acreditar que o futuro processo civil deveria ser ações transindividuais, mediação. Sobrar pouca coisa para as ações interpartes. Mas entendo que não seja assim. Pois bem, então no ato das partes, os advogados podem escolher que o autor apresenta o pedido, o réu contestação, o juiz julga, eles estão satisfeitos. Então vejam que simplificação procedimental nós trouxemos no bojo do Código. Os advogados de alto nível, eles têm essa percepção de que para o cliente o importante é uma solução judicial. Hoje os advogados estão preocupados qual vai ser a decisão do primeiro grau. Eles querem logo essa decisão porque eles têm ainda um grau de recorribilidade que vai diminuir, como nós vamos ver agora. Então, sintetizando, a tutela hoje, a antiga tutela cautelar e a tutela satisfativa, hoje ela tem um nome hoje de tutela provisória de urgência ou da evidência. A tutela de urgência pode ser cautelar ou satisfativa. E a tutela da evidência é sempre satisfativa. Então, se eu chegar lá com um cheque, por que eu preciso chegar com um cheque e dizer: senhor juiz, eu quero que o senhor penhore bens do devedor para que o produto da venda me pagar? Então, o cheque é uma prova inequívoca do meu direito líquido e certo de crédito. O
Seu juiz, com esse cheque aqui, eu quero que a excelência me dê a tutela antecipada, de entrega de soma. O oficial banco, se tem direito, me entrega, acabou o processo. E quem é que vai fazer uma opção por um processo de execução extrajudicial se já tem uma prova de equívoco? Aí perguntarão os senhores, mas por que a comissão então não acabou com a execução extrajudicial? Porque, primeiro, por aqueles males da inovação que se referia a Niceta Alcalá. E segundo, porque a execução extrajudicial tem um modus operandi que facilita o cumprimento das decisões judiciais. Porque se eu dou uma tutela antecipada de entrega de soma e não encontro dinheiro no banco, eu vou ter que apreender bens. Aí eu vou para a penhora. Eu vou ter que avaliar bens, eu vou ter que expropriar bens. Eu uso um modus operandi da execução extrajudicial. Então a tendência da execução extrajudicial é acabar. A parte para usar aqui da prova inequívoca do seu documento, se ele for muito bom, tutela antecipada. Se ele for médio, ação meritória. E vai ficar por aí. E o processo vai ficar mais simples. Com relação à prodigalidade recursal, o que nós entendemos? A parte, ela recorreu, agravou do indeferimento de uma intervenção de terceiros, agravou do indeferimento de uma prova e ganhou a causa. Ela ganhou a causa. Ela nem recorreu depois. Então, por que a parte não pode apostar no resultado do processo? Pode ser que, mesmo sem aquela prova, mesmo sem aquela questão formal acolhida por ela, deduzida, ela vença a causa. E daí ela vai analisar no recurso final, e nós dissemos no código, sem preclusão, tudo aquilo que lhe foi desfavorável. Ela pode até, nesse recurso único que nós estabelecemos, sem preclusão em relação às decisões interlocutórias lesivas, ela pode chegar com um bom, eu estou satisfeita. Sentença é robusta, não fiz a prova, não vou recorrer. Ou só recorro adesivamente se não ganhei tudo. Mas se ganhei tudo, não vou recorrer. Está satisfeita com aquela decisão, independentemente das decisões, que lhe foram desagradáveis e agraváveis. Né? Pois bem, então estabelecemos esse recurso único e eliminamos uma série de cabimentos e agravos do instrumento. Em contrapartida, nós entendemos que uma liminar satisfativa, uma liminar de urgência, uma decisão interinal no curso do processo de mérito, desafia um agravo que tem que ser apreciado logo, porque são decisões extremamente enérgicas. Vejam o seguinte, hoje se discute sobre a estabilização da liminar. Por quê? Porque a liminar causa efeito prático que ela resolve o problema. E as partes não têm mais interesse processual em prosseguir. E o que ocorre? Fica aquela liminar solta do processo, o processo vai para o arquivo, ninguém mais cuida daquilo. E o que houve com aquela liminar se ela é, por excelência, um provimento precário? Pelo novo código, ela vai fazer uma subespécie de coisa julgada material se ninguém mexer nela. E só vai poder ser desconstituída se houver uma ação de revisão. Porque na prática, e nós não podemos legislar desconhecendo a prática, e na prática, depois que vem aquela liminar contundente, satisfativa, desaparece o interesse processual. A parte se contenta com aquilo e ninguém mais se interessa em prosseguir no processo. Então, nós resolvemos reduzir os casos de cabimento do agravo instrumento, mas em contrapartida, o agravo instrumento contra liminares de urgência ou de evidência são liminares agraváveis, porque, na verdade, na essência, representam o que historicamente se denominado de sentenças liminares, e dessas decisões cabe agravo com sustentação oral. Então, tiramos de um lado e demos de outro, fizemos uma ponderação. Pois bem, além disso, recorrer no Brasil é uma tarefa quase que graciosa. Em Brasília custa R$11 um recurso extraordinário. Então, e o leigo, enfim, o leigo, né, ele trabalhou comigo, o Paulo sabe que o volume que nós temos, e eu fui apurar um dado biopsicológico. A gente não pode legislar desconhecendo esse lado psicológico do litigante. Tem litigante que tem que fazer terapia depois que entra em juízo, que é chamado de réu, fica estigmatizado. E chama de tudo menos de réu. Chamar minha petição de inepta, eu um profissional gabaritado inepta, eu não sou inepto, quer dizer, são expressões técnicas. Então há estudos, inclusive
no Uruguai tem uma cadeira na faculdade que estuda o acesso à justiça e as reflexões e as repercussões psicológicas em quem tem que ingressar em juízo. Quer dizer, uma coisa natural, vai ao dentista, vai ao médico, vai à justiça para não resolver a coisa mano-militar. Isso é uma coisa... Assim, lá cultura dizer, é um substitutivo civilizado da vingança privada. Senta numa mesa, conversa com o juiz mediano. Pois bem, então recorrer no Brasil é uma coisa fácil. E o leigo, ele não tem ideia. Eu não sei se os senhores têm... Claro, que todo mundo aqui que é advogado, entra no elevador, o vizinho vai até o último andar falando de direito, problema dele de família. Ele acha que todos são advogados já formados e tem que resolver. Mas o leigo, ele entende que se o recurso dele é especial, ele vai abrir mão disso. Agora, se ele for extraordinário, aí ele acha que a causa dele é o máximo. Só que essa causa vai ser julgada por 11 componentes do judiciário, com jurisdição sobre todo o território nacional. Eu fui promotor de justiça, depois saí, fiz concurso para a magistratura, em Trajano de Moraes. Pode dizer que tem alguém aqui de Trajano de Moraes, não acredito, pode ser. Pois bem, eu já recebi um recurso extraordinário de Trajano de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. E são 11 juízes e a competência relacionada à matéria é múltipla. Direito do trabalho, direito penal, direito previdenciário, direito tributário, questões que envolvem razões públicas e valores morais da sociedade, tudo. É a última porta, mas não é um tribunal de apelação reiterada. São só questões constitucionais que são levadas para lá. Mas o leigo entende que o recurso dele, extraordinário, ele não pode perder essa oportunidade. Mas ele não sabe que o recurso vai para voltar como que demora. Por quê? Porque é muita competência para poucos componentes. Diversamente, isso aqui é um detalhe interessante de tocar. Eu participei, claro, vamos elaborar um novo código, mas não vamos ter aquela sensação de autossuficiência de que sabemos tudo. Frequentar um pouco os outros países para ver o que ocorre lá. Então fomos a um congresso do Superior Tribunal de Justiça da Alemanha. Eles têm 3 mil processos para julgar. O STJ tem 263 mil processos. Aí fomos num congresso em que se discutia o trabalho das Cortes Supremas. Aí eu estava, meu painel ainda não tinha começado, estava sentado na auditória, ele sentado com o colega, aí noticiou-se os dados. A Suprema Corte Americana tem 70 recursos para julgar por ano. Isso é um sonho, né? Daria para escrever 70 livros por ano. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil recursos para julgar. Aí o colega do lado falou assim, imagina, um congresso desse nível traz uma tradução tão básica, isso é um absurdo. Não é absurdo, isso é verdade. A tradução está certa. São 70 mil. 70 mil recursos para julgar o Supremo. E 70 para a Corte Americana. Porque a Suprema Corte Americana tem, constitucionalmente, o poder de pronunciar o não liquid. Eu não julgo esse caso agora, porque a sociedade não está preparada para receber essa solução. O Supremo Tribunal Federal, por força do princípio da inafastabilidade, uma vez provocado, tem de julgar. Não tem como não julgar. E, por vezes, julga em momento errado. Eu vou dar um exemplo a todos aqui. Em razão das cenas de homofobia, nós fizemos questão de julgarmos com uma certa presteza a união homoafetiva. Não prefeito de casamento, nem se cogitou de alimento, nada disso. Reconhecer a legitimidade da união homoafetiva, porque aquilo ali, até eu tenho a impressão de que o Socal e o Derby, nós debatemos sobre isso, aquilo ali não é, aquilo ali é um traço da personalidade. Se todos são iguais e não podem ser discriminados, se é um traço da personalidade, vamos respeitar. Não é opção, não é patologia, é um traço da personalidade. A sociedade estava aviltada com aquelas cenas de violência. Nós julgamos aquele caso para evitar essas cenas de violência. E aquele caso foi único. Aquele caso foi 10-0, ou 11-0. Nos tribunais superiores, a regra é a não unanimidade. Nos tribunais locais, como todos se formaram juntos, a regra é a unanimidade. São poucos os embargos infringentes em comparação com as apelações. Lá não. A regra lá é a maioria. Porque cada um tem uma formação jurídica, vez de um lugar. Mas nesse caso foi 11-0.
todos legitimaram a união afetiva. E na semana seguinte, os jornais anunciavam que 60% da população desaprovava a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós podíamos muito bem dizer, não vamos julgar agora, não achamos que a sociedade esteja amadurecida para isso. Então, o nosso número de processos decorre dessa impossibilidade de não podermos dizer não líquido, não julgamos, e pelo excesso de recursos previsto no Código, que esse novo Código diminui, e agora, porque é uma aventura, que pode ser por vaidade ou por ansiedade, os recursos passarão a prever uma sucumbência recursal. Porque talvez seja a maneira de um profissional, sem cometer patrocínio infiel, avisar o cliente, o senhor vai pagar custos e honorários novamente. O senhor quer insistir, vai pagar custos e honorários. Então é preciso... Quer dizer, isso tem uma capacidade de persuasão. Porque muitas vezes a parte até nem quer fazer a conta, já gastou custos e despesas, enfim, ela não vai gerar uma fonte de enriquecimento ilícito e vai ser, digamos assim, entendemos que um instrumento de persuasão para recursos absolutamente inadmissíveis e improcedentes. Claro que se o recurso tiver a plausibilidade de uma sucumbência recursal. Eliminamos os embargos infringentes, não temos tempo para discutir isso agora. E mais importante, só para, nesse tópico, o Código foi condescendente com o recorrente. Quando ele oferece um recurso especial, o STJ diz, não, a matéria é constitucional, é inadmissível o recurso. Aí ele vai para o Supremo diz, não, a matéria é infra. Você volta para o STJ, não, o STJ não me aceitou. Então ele fica sem nada. Então o que diz o Código? Se o STJ disser que a matéria é do Supremo, o processo vai para o Supremo. Se o Supremo disser que é infra, o STJ tem que julgar. Há uma fungibilidade recursal. Não se perde o recurso. Bom. E uma terceira vertente na ordem dos processos dos tribunais é a força da jurisprudência. Eu nunca entendi como estudante que o Supremo Tribunal Federal legitimava, legalizava, através de uma decisão judicial, uma privatização e o juiz de São José do Rio Preto dava liminar contra o Supremo. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi isso. Porque qual é a liminar que vai valer? A do Supremo ou a do juiz? Então nós emprestamos, à semelhança do sistema anglo-saxônico, uma força enérgica da jurisprudência num grau hierárquico. Os tribunais, se a matéria for constitucional, respeitam a jurisprudência do Supremo. Se a matéria for ímpar, respeitam a jurisprudência do STJ. Se a matéria for local, os juízes respeitam a jurisprudência dominante do tribunal. Jurisprudência dominante sumulada. E sumulada. Muito bem. É claro que o judiciário não serve a um museu de princípios. Nós não vamos engessar o pensamento jurídico. Pode ocorrer que aquela jurisprudência precise de uma revisão. Mas o que os senhores fazem hoje? Nós todos fazemos. Quando nós vamos iniciar um trabalho jurídico, nós entramos na rede mundial de computadores. Para fazer um trabalho acadêmico, fazer uma petição, para dar um parecer, nós queremos saber como é que pensa o fim da linha. Então, se nós sabemos como pensa o fim da linha, não é razoável que o juiz não obedeça o fim da linha e relegue a vitória da parte para 10, 15 anos depois, acenando para ela com a beleza que vem aí um recurso fantástico, especial e extraordinário. Então, essa regra do jogo não vale mais. Pois bem, mas como a jurisprudência não pode engessar o pensamento jurídico, nós temos um sistema de revisão da jurisprudência. Só que a mudança da jurisprudência não pode ser realizada ex abrupto. Porque se nós, quando propusermos uma causa, se nós acessarmos a rede mundial de computadores, tivermos a certeza que as coisas superiores pensam assim, nós vamos seguir aquele entendimento. Agora, não é justo chegar lá em cima e mudar a composição. O tribunal foi todo modificado, a lei mudou e já resolveram mudar a jurisprudência. Então, nós que estávamos certos ab início, somos surpreendidos num país que a Constituição Federal garante a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima do Poder Judiciário. Então, nem para transformar o Poder Judiciário num museu de princípios e nem para surpreender o jurisdicionado, nós estabelecemos uma modulação na modificação jurisprudencial, que é o Instituto da Prospective Overruling, que existe no direito americano, é bem explorado pelo professor Ney Andrews, que já esteve aqui várias vezes, e nós também adotamos isso.
a parte tem o direito de rever a jurisprudência, a modificação da jurisprudência, sem modificação da lei, tem, em regra, eficácia ex nunc, e assim é que se vai passar. E, finalmente, nós... eu não vou falar finalmente, porque eu quero só dar uma pincelada rápida no que foi bom para a advocacia pública, porque eu estou na Procuradoria do Estado. Eu cheguei aqui para falar do código e eles querem saber o que é bom para nós. Bom, finalmente a litigiosidade desenfreada não tem solução. A Constituição é cláusula pétrea do poder constituinte originário. Não dá nem para mudar, isso é direito fundamental. Então, todo mundo tem acesso ao judiciário. Sucede que hoje o que há é um contencioso de massa. São 800 mil ações que veiculam a mesma tese jurídica. E vários países passaram por isso. E nesse particular, notadamente no direito alemão, nós encontramos um instituto aplicável no de mercado de capitais. Porque até o professor Mauro Capelletti, quando faz a menção às class action, ele cita um caso do corretor Eisen que causou danos a 6 milhões de pessoas. Como é que se pode fazer um litisconsórcio com 6 milhões de pessoas? Então, criaram, na Alemanha, o que eles chamam de processo modelo. Verfahren, um processo modelo. O que significa um processo modelo? Aquele processo modelo ele é repetitivo de vários outros. Então, um dos processos das 8 mil ações retratam a mesma tese jurídica, nesse contencioso de massa. Como, por exemplo, nós temos 800 mil ações de poupadores de cadeireta de poupança. Nós temos 5 mil ações no Brasil todo de lojistas de shopping center que querem abrir loja na rua. Então, se puder abrir loja na rua, pode abrir loja no Rio, São Paulo, Piauí, em todo lugar. Então, as teses jurídicas são iguais. Então, esse instrumento que nós criamos, que é uma menina dos olhos, denomina-se de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que significa isso? Significa que o juiz, diante de uma causa que é repetitiva, ele suscita um incidente no seu tribunal para que o seu tribunal reconheça que aquela causa é repetitiva, assuma a causa, julgue o mérito e, enquanto isso não acontecer, manda parar tudo naquele estado. Isso certamente estará ocorrendo em outros estados também, como, por exemplo, esse do shopping center. Quem conhece o Brasil sabe que em qualquer lugar mais pobre do mundo tem um shopping center. Então, isso é uma causa que interessa a todos. Então, cada juiz cada estado vai informar o CNJ que há essas demandas repetitivas no Rio, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Norte, etc. Os tribunais locais só têm competência nos limites do seu território. Então, eles mandam suspender todas aquelas ações naquele território. Mas como o CNJ vai ser avisado disso, e se a matéria tratada for infra ou for constitucional, é possível pedir ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ que suspenda todas as ações em todo o território nacional. Com a vantagem de que estabelecemos um prazo de 1 ano e meio para que seja julgado esse incidente pelos tribunais superiores. E com isso, em 1 ano e meio, essa tese jurídica tem que ser introjetada nas causas individuais. E mais ainda, fixada a tese jurídica, diz o Código, não cabe recurso contra uma decisão, não cabe recurso quando o recorrente pretende se voltar contra a tese jurídica firmada em incidente de demanda repetitiva ou com base em jurisprudência dominante. Hoje é um requisito de admissibilidade. Então, a causa terminou. Quer dizer, julgado o incidente, a causa terminou. Pode haver uma causa petente remanescente. E isso aí vai continuar. E com isso, nós não violamos o direito de acesso de todos. Cada um vai ter o seu advogado, vai ser dono dos limites, vai ter a sua causa, só que ela vai ser, vai haver mutatis mutandis que ocorre uma questão prejudicial julgada com força de coisa julgada. Ela foi julgada, ela entra no processo, aquela premissa já foi julgada, o juiz tem que respeitar, para poder dar o passo seguinte. E também aqui no incidente de resolução de demandas repetitivas, admite-se amplo debate com a sociedade, com a demanda repetitiva, intervenção de amigos, escolha, etc. E agora sim, por fim, com relação à advocacia pública e privada como um todo. Um primeiro passo de extrema evolução, que não atrapalha em nada
a duração razoável dos processos foi constatar que os advogados são trabalhadores como qualquer outro. Então, trabalham de segunda a sexta. Não é justo um advogado, um procurador, intimado quinta-feira, para responder em 5 dias um incidente e ficar sábado e domingo naquela angústia. Então, os prazos hoje correm somente em dias úteis. Segunda a sexta, segunda a sexta e segunda a sexta. Sempre que eu falo isso, o auditório, principalmente hoje, não sei se mas não entrou em vigor o Código ainda da atenção. Isso é importante. Não? Tem gente que já quer aplicar. Depois também o Código traz uma reivindicação da advocacia pública e privada de que naquele período de recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro não tem prazo. Isso é nada mais justo para você poder se organizar. Os prazos agora são em dobro e não se aplicam quando há prazo especial. Como verbo e graça, a Fazenda Pública tem 30 dias para impugnar o cumprimento ou execução extra. Então não pode aplicar esse prazo em dobro. Outro dado importante, não há nenhuma futilidade nisso. Os honorários advocatícios representam direito autônomo do advogado. É crédito preferencial, tem natureza alimentar. Isso aí também gera uma euforia canina nos auditórios. E por fim, também, que os advogados públicos têm muita preocupação com isso, há vários outros instrumentos em favor da advocacia pública. Por exemplo, a vitória da Fazenda Pública em juízo faz com que os honorários sejam dos procuradores públicos. Claro que isso vai ser regulado na lei, mas nada mais justo. Sem prejuízo, os honorários da sucumbência são do advogado público, sem prejuízo do seu vencimento. Bom, e as intimações que são por eletrônica, tem que ter um e-mail registrado, ou por remessa, remeteu para a Procuradoria, já está contando o prazo, porque a estrutura administrativa tem que ter a responsabilidade de fazer chegar aos autos, ou então por carga. O procurador vai lá, faz carga dos autos, está intimado. E, finalmente, essa grande vexata question, que é o Supremo declarar inconstitucional a lei na qual se baseou a sentença. E aí a Fazenda Pública pode, lá no processo de execução, com efeito retroperante, destruir tudo. Isso tem um fundamento de validade, porque se a lei era inconstitucional, ela não poderia ter dado ensejo a uma imputação de uma prestação de qualquer natureza. Mas, por outro lado, há uma violação gravíssima da segurança jurídica. Tem uma sentença. Pode haver um trânsito de julgado. Como fica a coisa julgada que tem eminência constitucional também, de sorte que nem a lei nova pode retroagir para atingi-la? Por que uma declaração de constitucionalidade que mutatis mutandis na essência é uma revogação da lei, e há tributaristas que defendem essa tese, vai atingir uma coisa julgada? Pois bem, como é que o Código solucionou isso? Primeiro, se a decisão da inconstitucionalidade surgir antes do trânsito julgado, a Fazenda Pública, porque isso foi para a Fazenda Pública nas causas tributárias, ela pode oferecer uma oposição, uma impugnação ao cumprimento ou os embargos do executado, alegando que a sentença se baseou numa lei constitucional. Sucede que a própria lei diz o seguinte: mesmo que a declaração de constitucionalidade tenha surgido antes do trânsito, mas depois da sentença, que aí também se o juiz aplicou a sentença porque ele achou que ele é mais que o Supremo, aí ele tem que se tratar. Então, sentença depois do trânsito julgado, o procurador vai poder arguir, olha, houve essa oposição. Mas o Supremo também pode modular. E é o que tem feito o Supremo. Essa declaração de constitucionalidade não se aplica aos processos pendentes. É daqui para frente. Então, essa oposição cai. Se a declaração de constitucionalidade vier depois do trânsito julgado, e já com a execução em curso, o que pode fazer o procurador? Diz a lei. Não diz isso a lei, mas ela indicia. Entra com ação rescisória, por violação do ordenamento jurídico, como agora prevê o novo Código. E aí, uma estratégia que eu estou aqui para dar luz a quem já tem, mas uma estratégia seria entrar com ação rescisória, pedir uma tutela antecipada e suspender o cumprimento da decisão judicial. Então,
Então, em linhas gerais, dentro dessa ideologia da duração razoável dos processos e da influência do direito anglo-saxônico do direito brasileiro, foram algumas das milhares de inovações que nós trouxemos no Código Civil, no Código de Processo Civil. Eu, quando entreguei o projeto do presidente Sarney, eu disse a ele: presidente, o senhor nos deu 6 meses, depois nos deu mais 2 meses, nós fizemos essa obra. Entendemos que é a hora da travessia, para parafrasear Fernando Pessoa. E se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, porque todos os sistemas processuais evoluíram. E mais importante que isso é que, sob o plano justo filosófico, veio nos a mensagem de Vivante: alto tempo, alto direito. Um outro tempo tem que ter um outro direito. Nós temos um novo Código Civil, nós temos um novo perfil de sociedade, de filiação, a socioafetividade hoje tem influência, e também o processo civil tinha que viver um novo tempo. E melhor do que citar autores estrangeiros, nós temos diversos literatos brasileiros que estouraram essa questão do novo tempo. Mas mais importante do que isso é que a comissão, ela trabalhou sob o lema de que o que é bom para o Brasil é bom para a comissão. Então, nós sofremos inúmeras pressões: por que o novo código? Por que isso? Porque é bom para o Brasil. E no meu modo de ver, da minha geração, quem melhor homenageou o Brasil sempre, a partir de uma letra de uma música denominada O Amor ao Meu País, foi Ivan Lins. O Ivan Lins tinha também um veio poético para esse novo tempo, que é com isso que eu quero encerrar minha palestra, principalmente porque há muita gente jovem aqui, que talvez não tenha conhecido os tempos de chumbo que nós vivemos. E ele escreveu sobre o novo tempo o seguinte: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. E apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver. E finalmente, no novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas para nos socorrer. Muito obrigado.